Olá, 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 boa noite, boa noite. Boa noite, vou aguardar um pouquinho aí, o pessoal entrando. Oi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje, né, eu programei uma live aí no YouTube, mas infelizmente eu tive um problema técnico aqui, tudo bem? Porque eu moro no Canadá, como vocês bem sabem, e eu não sei se é uma questão do fuso horário, o YouTube não está me liberando o link para começar a live lá, tá? E como eu não quero deixar de falar o assunto, então eu vou fazer a live por aqui, principalmente para responder as perguntas que as pessoas fizeram, e no futuro breve eu estarei falando, gravando um vídeo acerca da ejaculação retardada, tá bom? Então, para você que está aqui, o assunto é acerca da ejaculação retardada. Boa noite. Eu fiz uma enquete essa semana aí e 75% das pessoas não sabem o que significa ejaculação retardada, tá? A ejaculação retardada, ela também pode ser... existem vários sinônimos e quer dizer a mesma coisa. Você pode estar achando na referência bibliográfica como ejaculação inibida absoluta, né? Incompetência ejaculatória. Todas essas nomenclaturas significam a mesma coisa. O que é isso efetivamente? É quando o homem, ele, no ato sexual, ele não consegue ejacular no interior da vagina. Não consegue ter uma... Oi, boa noite. Não consegue, no ato sexual, ele não consegue ejacular, tá? Então, algumas pessoas entraram em contato e falaram assim, Anne, o meu namorado, ele demora muito para ejacular. A gente fica, tipo, 2 horas, a gente fica, tipo, 1 hora e pouca, e eu não consigo, isso é um problema, isso não é um problema. E vale ressaltar que essa incompetência ejaculatória, ela é considerada sim uma disfunção sexual masculina a partir do momento que isso gera uma angústia e um problema no casal. Mas se não tiver um problema no casal, isso não existe um problema, né? Porque existem homens que demoram muito para ejacular, mas existem mulheres que também demoram muito para... Tá travando? Espera aí que eu vou tirar aqui, ó. Oi. Gente, hoje os problemas técnicos foram todos, né? Melhorou agora? Ou não? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Vanessa? Alô? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tirei o fone, que talvez seja o fone, eu não sei se é a minha internet. Melhorou? Mas tá audível? Tá... O que eu falei anteriormente, no meu não está travando, deve ser... Eu tive problema, eu queria ter feito no YouTube, porque eu tinha algumas fotos para mostrar, mas como eu não tô conseguindo fazer por lá, eu vou fazer por aqui. Tá bom. Vocês conseguiram entender o que eu falei desde o início? Repito ou continua? Vocês conseguiram? Vanessa, conseguiu entender? Então, vou repetir aqui rapidinho, que teve pessoas aqui que falaram que não estava conseguindo entender tudo. Então, o tema da live de hoje... Obrigado pelo retorno. O tema da live de hoje é ejaculação retardada, né? O que é isso? Os sinônimos na bibliografia, vocês... Obrigada. Eu vou parar um pouco de ler aqui, porque senão eu perco o raciocínio. Mas se quem tiver alguma dúvida, e tem algumas dúvidas que as pessoas deixaram, que eu vou responder, tá? Eu vou responder as perguntas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ejaculação retardada. Você também pode encontrar aí na bibliografia, nas referências bibliográficas, como
ejaculação inibida absoluta, tá? Incompetência ejaculatória. O que que é exatamente isso? O que que é exatamente isso? É quando o homem, no ato sexual, ele não consegue ejacular no interior da vagina, tá? Ele tem ereção, ele tem o desejo, né? Ele consegue ter uma performance sexual, porém, ele não consegue ejacular no interior da vagina. Para alguns casais, isso acaba sendo um problema, porque o homem fica 40, 1 hora, 2 horas e a parceira às vezes não consegue. E eu recebo muitos direct de meninas perguntando: Anne, eu tenho um relacionamento, o meu namorado ele demora muito no ato sexual e eu não sei mais o que fazer, porque são 40, 1 hora e meia, eu não consigo. E ele nunca ejacula. E ele só vai conseguir ejacular quando ele pratica a automasturbação. E ela me perguntou se havia algum problema com ela, enfim. Então, esse tipo de comportamento, a inibição ejaculatória é o oposto da ejaculação precoce. Hoje eu não vou me aprofundar na ejaculação precoce. Enquanto a ejaculação precoce, o homem tem aquele padrão de ejacular muito rápido, a ejaculação retrógrada é o oposto, né? Ele tem uma dificuldade aí para ejacular, tá? E aí a gente pode dizer que é uma disfunção sexual masculina? Depende. Por que depende? A APA, a Associação Americana de Psiquiatria, eles só consideram uma disfunção sexual quando esse quadro é recorrente e quando isso traz angústia para o casal, né? Aí sim é considerado uma disfunção. Agora, se o casal consegue conviver naturalmente, não tem problema nenhum. Foi como eu falei anteriormente, mas eu não sei a quantidade de pessoas que escutaram. Existem pessoas, homens, que demoram muito para ejacular e existem mulheres que também demoram muito. E aí é a combinação perfeita, a chave fechadura. Então esse casal tá perfeito, não tem problema nenhum. A questão começa a vir quando, no caso dessa pessoa em específico que mandou a mensagem para mim, falou que ela ficava muito cansada. Teve uma outra que falou: nossa, cansei de fazer sexo oral e eu tava quase com uma paralisia facial, segundo a pessoa, e nada da pessoa do meu namorado gozar, e eu não sei se isso é um problema. Então isso acaba gerando muita angústia na mulher, porque a mulher acha que o homem não a ama, né, que eles estão com algum problema. Então isso aí é muito relativo, tá? Vale ressaltar que a ejaculação retardada, ela pode ter 2 classificações, uma primária e outra secundária. A maior parte das disfunções sexuais são classificadas em primária e secundária, tá? Oi, Mônica, tudo bem? Oi, linda. São classificadas entre primária e secundária. Primária é quando o homem, ele sempre teve esse padrão. Estou falando especificamente da ejaculação retardada. Quando o homem ele sempre teve esse padrão sexual, ou seja, ele sempre teve muita dificuldade, né? Ele demora muito para ejacular. Ele nunca conseguiu ejacular muito rápido no interior lá da vagina. Isso é o primário. O secundário é quando o homem ele tem uma vida sexual normal, sempre foi normal, tá? E um determinado momento esse padrão mudou. E aí sim, por isso que é considerado secundário. Aconteceu alguma coisa que o padrão sexual desse homem foi alterado. Então é por isso que é classificado em primário e secundário. Uma outra questão muito importante é que a ejaculação retardada, ou ejaculação inibida, né? Ela pode ser orgânica, né? Ou psicogênica, né? E quando a gente fala de orgânico, significa que tem alguma questão no organismo. Pode ser uma diabetes, né? Pode ser uma neuropatia, pode ser, enfim, tem que ter alguma questão orgânica. Até mesmo a interferência de drogas. Por exemplo, as pessoas que usam heroína são pessoas
que a droga acaba afetando o processo da resposta sexual, acaba afetando aí a fase da ejaculação, do orgasmo, acaba afetando. Então, o orgânico é esse tipo. O psicogênico é quando tem alguma questão na cabeça, tá? Por exemplo, às vezes o homem não consegue ejacular com a sua própria parceira e ele tem uma amante. E às vezes ele funciona muito bem com a amante, mas com a parceira dele, não. Isso acontece muito. Então, é por isso que é de fundamental importância que o homem, ele vá sim no urologista. Porque o urologista vai verificar se tá tudo correto e se não tiver correto, ele automaticamente, vai verificar se tem algum problema. É porque eu tô olhando aqui, aí eu me perco. Ele vai verificar se tem algum problema orgânico. Se tiver, ele vai fazer o tratamento. E se não for orgânico, se for psicogênico, o tratamento será terapia sexual, ok? Uma outra questão que também pode afetar aí... Yes, I am in Canada. Je suis ici. Uma outra questão que pode afetar são os homens que têm uma prática de fazer de automasturbação. Existem muitos homens que têm... Oi, Giuseppe. Existem muitos homens que têm uma prática normal. Eles se masturbam muito, 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 tá? E aí eu tô aqui com o meu amiguinho. E o que acontece no período da automasturbação? Na automasturbação é o homem que ele faz a pressão na mão, né? Ele faz uma pressão muito grande. Então, é ele que controla essa pressão, né? E por mais que um assoalho pélvico, né, seja extremamente fortalecido, nunca a pressão vaginal vai ser igual à pressão da nossa mão. E aí, quando esse homem faz essa pressão muito forte, quando ele vai ter um ato sexual, a pressão é diferente. Então, ele acaba preferindo a automasturbação do que a própria penetração. É por isso que, como essa pessoa me perguntou, ele demora 1, 2 horas e no final ele sente a necessidade de fazer automasturbação e aí sim ele ejacula. Então, eu não sei se é o caso dessa pessoa, porque na realidade eu tô falando aqui várias questões, mas cada caso é um caso. É por isso que é de fundamental importância procurar sim o urologista, porque ele vai verificar se existe alguma questão orgânica. Se existir, ele vai fazer o tratamento adequado, porque existem N questões que podem estar interferindo no organismo desse homem, tá? E se for de cunho psicogênico, vai estar, assim, encaminhando por uma terapia com um profissional qualificado para poder estar resolvendo essas questões. Num outro momento, eu vou sim estar falando acerca do tratamento. Mas hoje eu não vou falar do tratamento. Eu só vou falar mesmo... Eu só vou falar mesmo o que é exatamente, tá? Eu vou responder aqui algumas questões que algumas pessoas me fizeram. E se alguém tiver mais alguma questão, pode deixar aqui que eu vou estar respondendo. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo bem legal, bem mais detalhado e vou subir para o YouTube. Porque hoje, infelizmente, por problemas técnicos, eu não consegui fazer a minha live lá no YouTube, tá bom? Alguém tem aí alguma pergunta? Eu vou aqui procurar aqui as perguntas no outro telefone. A bebida alcoólica, ela interfere sim no ato sexual. A pergunta da colega foi: Anne, por questão orgânica, homens que ingerem bebida alcoólica interferem no ato sexual? Sim, interfere, tá? Não só bebida alcoólica, maconha, heroína, as drogas que são ilícitas, né, também interferem. A bebida alcoólica, num primeiro momento, e existem muitos profissionais que falam assim, para relaxar, você toma um vinhozinho que você vai relaxar. Depende da dose, tá? Porque uma dose pequena não tem problema nenhum. Mas se você tomar uma dose excessiva,
o seu efeito vai ser negativo. Influencia sim, tá? E de forma negativa, tá bom? Olha, teve uma pessoa que me perguntou, Anne, qual a diferença entre ejaculação retrógrada, bloqueada e retardada? Bem, a ejaculação retardada, eu já falei anteriormente, que é quando o homem tem dificuldade de ejacular, tá? Ele fica lá horas e horas e horas e não ejacula, tá? Isso eu já expliquei anteriormente. Ejaculação bloqueada, eu nunca ouvi falar. Talvez possa ser, por exemplo, um paciente que tem câncer de próstata, tá? Uma pessoa que tem problema na próstata, a próstata, quando ela cresce, né, na hiperplasia benigna de próstata, aqui tá o meu modelo, a próstata é aqui, né, esse pequenininho aqui. Na hiperplasia benigna de próstata, quando a próstata, ela aumenta o seu volume, ela automaticamente comprime o canal da uretra. E a uretra do homem é diferente da mulher. Ela é comum aos dois sistemas, né? O sistema urinário e o sistema reprodutor. Então, se essa próstata, ela aumenta demasiadamente, ela vai bloquear a uretra. Então, ela vai bloquear não só a urina, quanto também o sêmen, vai impedir. Então, eu acho que deve ser isso que vocês, bloqueada, deve ser isso que você está querendo falar. Porque existe sim a ejaculação inibida absoluta. Essa absoluta, nem com automasturbação o homem consegue ejacular. Mas durante a noite ele consegue ter uma ejaculação, tá? E a retrógrada, o que é ejaculação retrógrada? Quando o homem, ele retira a próstata, tá? Ele retirou a próstata, tá? Então, é lógico que você sabe que a próstata, ela fornece também um líquidozinho que vai auxiliar na composição do esperma, tá? Mas quando o homem tira essa próstata, ele continua, sim, ejaculando uma concentração menor, porque, afinal de contas, um órgão que produzia algo que ia compor o sêmen foi elevado. Então, vai ter uma redução, mas acontece algo diferente. Ao invés dele ejacular para cá, para fora, retrógrada, a ejaculação vem para dentro, tá? Então, é isso que é chamado de ejaculação retrógrada, tá bom? Eu não vou falar o nome da pessoa, eu espero que eu tenha elucidado a sua dúvida, mas se porventura eu não elucidei, manda um direct pra mim que eu mando um vídeo diretamente pra você, tá bom? Problema na próstata pode desencadear a falta de ejaculação? Eu já respondi aqui anteriormente. Ejaculação retardada é um problema? Depende, né? É o que eu falei. A Associação lá de Psiquiatria, Americana de Psiquiatria, estabelece somente se tiver uma angústia, um sofrimento. Se não tiver um sofrimento para o casal, não é problema, tá bom? Por que acontece ejaculação retardada? Existem várias questões, né? E normalmente, isso é muito interessante, os mesmos princípios que desencadeiam também a ejaculação precoce, que é a ansiedade de um desempenho maravilhoso, acaba gerando ou a ejaculação retardada ou a ejaculação precoce. Depende de cada indivíduo, tá? E o que é importante é que o indivíduo, quando ele fica com aquela ansiedade de performance, né? Porque hoje em dia todo mundo tem que dar no couro, né? As pessoas... A ejaculação precoce eu vou falar depois, tá bom? Hoje eu quero falar somente acerca da ejaculação retrógrada, mas a próxima live eu vou falar sobre ejaculação precoce. Para não ficar muito assunto, porque aqui no Instagram eles liberam somente 1 hora. E se eu começar a falar de vários assuntos, eu não vou concluir esse assunto. Mas eu prometo que a próxima live será acerca da ejaculação precoce, tá bom?
Por que acontece a ejaculação retardada? Pode ser excesso de automasturbação, isso pode gerar. Medicamento, isso pode gerar. O uso de maconha, de bebida alcoólica, pode gerar. Se o paciente tem uma diabetes, uma doença, isso pode gerar. Foi como eu falei anteriormente. Tem a fase orgânica, se tem alguma doença, e a psicogênica, né? Às vezes o cara, ele fica achando, tem que ter uma performance 10, então eu vou ter o controle, e ele acaba inibindo aí o processo ejaculatório. Então isso depende, né? É muito relativo, porque cada caso é um caso. Eu tô falando de forma geral, né? Porque cada caso é um caso. Como resolver problema de demora para ejaculação? E foi o que eu falei anteriormente, tem que saber a origem. Se tiver alguma coisa orgânica, vai ter que fazer o tratamento orgânico, com medicamento, enfim, com cirurgia, depende do problema. Agora, se tiver aí um problema psicogênico, terapia na veia, tá bom? Terapia na veia. A minha vida sexual com meu namorado é muito longa. Ele não ejacula, só consegue se masturbando. Eu já falei isso, não, né? O meu namorado demora muito para gozar, fica até 2 horas. O que eu faço? Bem, se isso para você acaba sendo um tormento, é necessário que você converse com ele. E talvez seja necessário, sim, fazer uma terapia. Agora, se é algo que não te gera um sofrimento, uma angústia, se você consegue ali acompanhar, você não precisa fazer nada, tá bom? Basicamente isso aí. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa de diferente, tá? E eu vou estar respondendo as pessoas aqui. Vamos ver, boa noite. Boa noite, melhorou, tá travando, isso aqui foi o início. Vão colocando aí a dúvida que eu vou estar respondendo. Mas eu acho que eu fiz uma abordagem bem ampla. Yes, I am in Canada. No, I live in Gatineau. Je suis à Gatineau, ok? Bye. Obrigado pela carinha que eu já respondi. Obrigada, fiquei um pouco loira, porque eu tô pegando sol, porque aqui também tem sol, né? Anne, existe tratamento conservador de fisioterapia para Peyronie? Há evidências? Eu posso estar abordando sobre esse assunto mais tarde. Mas Peyronie, cirurgia, tá? Peyronie é cirurgia. Existe algum tipo de terapia que ajuda a diminuir a ejaculação precoce? Com certeza, né? Embora esse não seja o tema, mas eu vou falar um pouquinho. A ejaculação precoce é a ansiedade de desempenho, tá? E muitos pacientes com ejaculação precoce e com a ejaculação retardada pode desencadear uma disfunção erétil, ou seja, antigamente chamava de impotência. Essa nomenclatura já caiu por terra há muito tempo, tá bom? Então, existe sim medicamentos e normalmente são antidepressivos, mas isso é o urologista que vai estar avaliando, tá bom? Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida, porque aí eu vou estar encerrando a live. E qual outro assunto que vocês gostariam que eu falasse? Quer dizer, colocar aqui doença de Peyronie e colocar ejaculação precoce. A ejaculação precoce já tá aqui, já vai ser o próximo assunto que eu vou estar falando. E a de Peyronie eu também posso estar abordando isso, tá? Mas se você for aí no meu feed, você vai ver que eu tenho um post explicando acerca da doença de Peyronie. Para quem não sabe, doença de Peyronie é quando o pênis ele tem uma curvatura, né, maior do que o normal, só que isso ocasiona muita dor, principalmente quando o homem está excitado, né? Ele tem muita dor, mas não é o tema
da nossa live em questão, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Porque é basicamente isso aí que eu queria responder para vocês. E eu vou estar fazendo sim um vídeo e vou estar colocando esse vídeo aí lá no YouTube sobre esse assunto. O meu objetivo, um recadinho, é começar a fazer o vídeo no YouTube. Porque o YouTube eu tenho a possibilidade de colocar slides, eu tenho a possibilidade de utilizar mais recursos, tá? E a grande realidade é que, além dos recursos, o tempo é maior, se for necessário, porque aqui dá 1 hora a live cai, tá? Nildes, o que você gostaria de falar comigo exatamente? No Canadá, os fisioterapeutas utilizam eletroestimulação intracavitária pós-tratamento de câncer ginecológico ou prostatectomia. Aqui no Canadá, existe uma carência muito grande de fisioterapeutas, tá? Fisioterapeutas básicos, tipo de ortopedia, né? Aqui no Canadá tem uma deficiência de muitos profissionais, tá? A uroginecologia aqui também não é muito divulgada, mas existe sim alguns centros específicos que fazem a uroginecologia. Em Montreal, nós temos a Université de Montréal, que tem lá mestrado e doutorado, né? E eles utilizam, sim, todo o arsenal fisioterapêutico quando há necessidade, entendeu? A prostatectomia radical, né? Na prostatectomia, normalmente a gente usa, sim, a gente usa o eletrodo intracavitário. A gente só não usa eletrodo intracavitário em alguns pacientes se eles tiverem hemorroida. Mas aí depende do estágio dessa hemorroida. Porque na prostatectomia, o eletrodo é anal, né? O intracavitário é anal. E automaticamente, se tiver hemorroida, você vai aumentar o aporte sanguíneo naquela região e você pode fazer com que essa hemorroida sangre. Então, tudo é utilizado de acordo... nós temos todo o arsenal fisioterapêutico que é pertinente à área de urogineco e eles são usados de acordo com cada caso. Mas se houver necessidade, sim, é utilizado. E existem alguns polos aqui que fazem a uroginecologia, mas não é muito divulgado, entendeu? Trauma, amo, quero ir para o Canadá. Aqui a maior parte dos fisioterapeutas acabam fazendo trauma, né? E oi, Janete, tudo bem? E é importante porque no período de inverno, né? Aqui existe uma chuva que se chama verglaçã, que a pista, o chão fica muito deslizante. E automaticamente tem muita... Eu mesmo quebrei o braço, né? Fraturei aqui o meu húmero, tive uma lesão completa do meu manguito rotador. Hoje em dia eu ainda tô recuperando o meu arco de movimento que eu perdi, mas no inverno tem muita gente. Quando eu fraturei meu braço, tinham 63 pessoas, tive que esperar. Então, realmente, aqui precisa muito, mas aqui precisa de várias especialidades, né? Para fazer mestrado ou doutorado nessa universidade que você citou, Université de Montréal, UDM, é necessário validação de diploma? Não, não é necessário validação de diploma. Eu tô falando outro assunto, mas eu vou responder, mas eu gostaria de ficar no assunto específico, mas eu vou te responder. Um dia eu vou fazer aqui uma live só para tirar as dúvidas do Canadá. Mas, Alberto, você pode ir lá no meu canal do Instagram, do YouTube, Anne Couto, e eu cheguei a fazer alguns vídeos acerca da imigração, tá? Para você fazer mestrado, você não precisa fazer validação, mas você precisa fazer equivalência. O que seria?
Você vai aqui no MIC, né? Que é como se fosse o MEC do Brasil, né? E você vai levar os seus diplomas, o seu histórico, a sua carga horária. Eles vão fazer uma análise para saber se o que você estudou no Brasil é equivalente a uma universidade aqui. Porque tem muitas pessoas, não é todo mundo que vem para cá que faz universidade. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela fez economia no Brasil, chegou aqui, o diploma dela não foi reconhecido. Eu tenho uma outra colega que fez contabilidade e que não foi reconhecido. Então, a gente acha que todo mundo vai ter o seu diploma reconhecido e não é bem assim. Então, cada caso é um caso. A partir do momento que eles falarem que a sua formação, efetivamente, é um baque, e aí você entra na universidade. Mas, para que você possa ter informações mais precisas, entra na UDM, tá? No link da UDM. Se você tiver dificuldade, manda um direct para mim. Anne, me passa o link, porque para eu poder te achar vai ficar um pouco difícil. Você fala, Anne, me passa o link da universidade? Eu passo o link da universidade para você. E aí você vai lá e naquele espaço lá de doutorado, que é o terceiro ciclo, você verifica a admissão, o que precisa. Porque a própria universidade vai te falar o que precisa e o que não precisa. Tá bom? Espero ter respondido aí a vocês. Agora eu queria saber se alguém tem alguma questão acerca... Não precisa se desculpar, não. Não precisa se desculpar, não. Dá uma olhada lá e se você não conseguir, você passa eu te passo o link da universidade, você tem como olhar, tá bom? Não precisa se desculpar, não. Eu só tô falando porque senão depois as pessoas começam a fazer várias perguntas e aí a gente sai um pouco do foco da live. Mas eu também aceito sugestões de perguntas, de assuntos, tá? Então, eu vou botar aqui para falar de imigração, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer muito aí a presença de todos vocês. E eu vou começar a fazer lives com mais frequência, tá? O meu objetivo, repetindo, é fazer lá no YouTube. Mas eu tive um problema técnico, porque aqui... para mim é 1 hora mais cedo, né? Aqui para mim agora que é 8 horas. E eu vou até tentar testar agora para ver se a questão foi do fuso horário. Eu botei 8 horas, mas eu não sei se é 8 horas daqui ou daí. Eu sei que o YouTube não tá deixando eu clicar lá para começar a live. Foi por isso que eu resolvi fazer aqui, uma vez que eu já tinha me comprometido com vocês, tá bom? Bem... Acho que ninguém tem nenhuma pergunta a mais. Eu espero que todos tenham gostado, ok? E bye! Vejo vocês na próxima live. Obrigado pela presença. Tchau! Vou deixar... Obrigada que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui 24 horas, então se porventura tiver alguém que queira saber acerca desse assunto, vocês indicam aí a live para que a pessoa possa estar assistindo. Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho e pela presença de todos vocês. Oiê! Tudo bem, Renata? Bye, gente. Obrigada. Bye!